Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não os comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, depois de nós termos visto ontem aquele relato maravilhoso, quando Jesus ele curou aquele homem de mão seca, vimos também ali os herodianos e os fariseus que quiseram matá-lo porque ele havia praticado o bem. E eu disse que agora começou a cruz de Jesus, começou ali a perseguição. Vocês vejam que o evangelho de hoje, que é a continuação, porque nós estamos seguindo aqui o evangelho de São Marcos. Estamos agora no capítulo 3, do versículo 7 até o 12. Aqui disse: Jesus se retirou para a beira do mar junto com seus discípulos. Interessante que ele estava na sinagoga. Notem que essa sinagoga de Cafarnaum, ela está ali bem próxima do mar da Galileia. Quem já foi em peregrinação à Terra Santa, ou quem mora na Terra Santa, vai entender muito bem o que eu estou dizendo. Então está ali a sinagoga de Cafarnaum, à frente está aquela casa de Pedro e à frente da casa de Pedro está o mar da Galileia. Então Jesus estava ali e a força da sua palavra atraía as pessoas. Os milagres que ele fazia atraía as pessoas. O poder divino dele fazia com que as pessoas o buscassem, ao ponto que aqui está dizendo que muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus. Foi em busca de Jesus. Embora, meus irmãos, eles ainda não compreendiam que Jesus é Deus, eles eram atraídos pela força da palavra, pelos milagres que Jesus fazia. E também os demônios que eram expulsos estavam todos indo atrás de Jesus. É preciso, meus irmãos, que todos vão ao encontro de Jesus. Nos tempos que nós vivemos hoje, a necessidade de ir ao encontro de Jesus ela é grande, porque ali está o fundamento da nossa vida, ali está o fundamento da nossa salvação. É em Jesus que está. Eu te faço essa pergunta. Vocês têm ido atrás de quem? Quem você tem colocado a sua vida, apoiado a sua vida? É em Jesus Cristo? É em pessoas? É em situações? Em quem você tem colocado o fundamento? O
O fundamento da nossa vida deve estar em nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele é o Filho de Deus, o Filho de Deus, a quem nós devemos seguir. E aqui eu quero falar para aqueles que pregam o Evangelho, anunciam a boa nova. Tomem muito cuidado para que você não possa ocupar o lugar de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, Deus te constituiu e te deu a graça desse dom da palavra que você tem, o dom de rezar e as pessoas serem curadas e outras coisas também. Mas saibam de uma coisa, Deus tem se utilizado de você, mas você não é Jesus Cristo. Você está compreendendo? As pessoas, elas precisam encontrar, sim, Jesus através de você, mas é Jesus. Porque senão as pessoas vão fazer de você um Deus. E quem sabe no dia que você morrer, as pessoas vão querer ser enterradas junto com você, porque a vida daquela pessoa era a sua vida. Muito cuidado. É preciso fazer com que as pessoas elas se encontrem com nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê que nesses dias você pode olhar, na hora que Jesus ele faz todas essas coisas, as pessoas se admiram, vão em busca dele e Jesus foge. Mas por que Jesus foge? Porque eles ainda não reconheciam ele como Deus. O reconhecimento de Jesus iria se dar na cruz, como aquele oficial romano que enfiou aquela lança e quando ele viu cair do lado de Jesus sangue e água, ele se ajoelhou e reconheceu a divindade de Jesus e disse: verdadeiramente este é o Filho de Deus. As pessoas estavam indo atrás do Senhor, mas ainda não o considerava como Deus, como Senhor. Era um homem que estava fazendo milagres, prodígios e muitas coisas. As pessoas, elas precisarão ser atraídas para Jesus. Nós temos uma grande missão, levar as pessoas a nosso Senhor Jesus Cristo, para o reconhecimento daquele que é o sumo sacerdote por excelência, aquele que foi constituído para oferecer dádivas e sacrifícios pela redenção da humanidade, que está aqui na carta aos Hebreus, capítulo 7, dos 25 até o capítulo 8, versículo de 1 a 6, onde está falando que Jesus ele foi constituído sumo sacerdote e ele ofereceu o sacrifício único pela salvação da humanidade. Aí o Salmo, no refrão, nos diz: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. E essa foi a vontade de Jesus, que ele foi fazer a vontade do Pai, que é se oferecer em sacrifício pela nossa redenção. Ali, as curas, os milagres, expulsar os demônios, eram meios para que as pessoas pudessem reconhecer nele o Salvador. Não era uma promoção, uma autopromoção que Jesus estava fazendo. Tem muita gente se autopromovendo, até com charlatanismo, usando o nome de Jesus para a sua promoção. E aí ficam, através das mídias, dos meios utilizados, procurando saber
qual o número de pessoas que estão me seguindo. Nós não estamos em busca de número de pessoas que nós estamos seguindo, mas a nossa preocupação é levar as pessoas a se encontrarem com nosso Senhor Jesus Cristo. É nele que está a nossa salvação. Você compreende? Você entende? Mas eu pergunto de novo. Você tem procurado Jesus? Mas não é procurado Jesus simplesmente para resolver algum problema seu. Você já pensou se Jesus não estivesse ali curando, se ele não estivesse expulsando os demônios, se não tivessem acontecendo milagres? Mas apesar de tudo, é Deus quem está ali. E se ele não estivesse fazendo isso, será que as pessoas iriam atrás dele? Na lógica, não. Então eu pergunto para você: você tem ido atrás de Jesus apenas para resolver os seus problemas? Problema financeiro, porque você está com uma grande doença, os médicos já disseram que não tem jeito, então você está em busca, procurando Jesus para que Jesus realize essa cura. E eu pergunto, e se ele não fizer esta cura, o que é que você vai fazer? Você vai deixá-lo? Você não vai buscá-lo mais? Porque existe um interesse particular da sua parte? Ou você tem ido porque você o reconhece como Deus? Porque você sabe que não há outro caminho pelo qual nós devemos seguir, outra vida que nós deveríamos buscar. Não tem outra vida a não ser essa? Outra verdade. Isso independe de curas, de milagres. Você aí que tem acordado até de manhã cedo para fazer sua adoração, para fazer suas orações, o que é que está como interesse seu? É um problema que precisa ser resolvido e por isso você está fazendo esse grande sacrifício? Ou você está acordando cedo por amor a Deus? Porque você necessita de Deus. Porque sem Ele você não é nada. Você está indo para bem dizer e glorificar Deus pela vida que Ele te deu, pelo reconhecimento que não há outro Deus além dele. Porque, meus irmãos, se você não estiver fazendo isso por amor a Deus, reconhecendo-o como Deus e Senhor, poderá acontecer uma coisa, sabe o quê? Se você faz esse sacrifício de acordar cedo para rezar, você vai, medita a palavra de Deus, faz isso, faz aquilo, mas você não encontra, entre aspas, resultados, fecha aspas, você vai fazer o quê? Você vai abandonar Jesus, vai em busca de outro, em busca de um outro guru ou de outra religião, ou atrás de uma outra situação, porque você olhou e soube que tal pessoa lá que estava naquela religião lá, ela está com paz no coração, os problemas dele estão todos sendo resolvidos e por aqui não está dando certo. Aí você abandona o Deus único e verdadeiro e vai em busca de outras coisas, porque o que você quer não é adorar a Deus, não é bendizer a Deus, não é glorificar a Deus, não é amá-lo de todo o coração. O que você quer é resolver o seu problema. Aqui mais uma vez eu me lembro de um rapaz que ele falava comigo. Eu já contei isso aqui, mas vou contar, porque é bom para relembrar. O pai dele é muito voltado para o trabalho, porque o Deus dele é o trabalho. E o filho falava para o pai: pai, eu preciso ir na missa, eu preciso rezar.
E a resposta do Pai foi essa para ele. O Espírito Santo não resolve nossos problemas materiais, está vendo? Então significa que se o Espírito Santo resolvesse os problemas materiais, até ele iria. Mas na cabeça dele é como se o Espírito Santo não tivesse resolvendo os problemas deles materiais, era ele que tinha que resolver. Então ele não queria permitir o filho de ir à missa. Você está vendo o interesse? Não o interesse de glorificar aquele que na primeira leitura, na carta aos Hebreus, está dizendo: ofereceu-se em sacrifício, derramou o seu sangue pela nossa redenção. E a nossa vida agora é uma ação de graças a Ele. Pergunto mais uma vez para você: quais são os seus interesses em relação à procura que você está fazendo em relação a Deus? Quais são os seus interesses? As pessoas, quando elas estão no início da sua caminhada espiritual, elas procuram a Deus para resolver os problemas materiais. Na medida que o tempo vai passando, ela vai percebendo que a procura já não deve ser mais por isso, mas simplesmente por amor a Ele. Você está nessa caminhada de procurá-lo por amor? Ou você está procurando para resolver os problemas? Até mesmo pessoas até de boa vontade dizem para você: vai atrás de Jesus que ele vai resolver esse problema. Você não está conseguindo resolver porque você não está procurando Jesus. Procure Jesus, você vai ver. Aí começam a dar os testemunhos: na minha vida era assim, agora depois que eu procurei Jesus eu cresci financeiramente e tal. Aí desperta nas pessoas o quê? Uma procura de Jesus, não por aquilo que Ele é, o nosso Deus, mas para resolver os seus problemas financeiros. Não busquemos Jesus para resolver os problemas. Isso aqui é consequência. Lá no capítulo 6 ali do Evangelho de São Mateus, se eu não me engano, no versículo 33, lá diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e tudo vos será dado por acréscimo. Você buscai primeiro a Deus, mas também muito cuidado para você agora se utilizar dessa palavra dizendo: bem, eu vou procurar Jesus e depois os meus problemas serão resolvidos. Não, é buscar Jesus por aquilo que Ele é, independente de Ele resolver ou não os seus problemas. A fama de Jesus foi crescendo, as pessoas o buscavam de Jerusalém, da Idumeia, de todos os lugares, estavam em busca de Jesus. Jesus subiu na barca para continuar anunciando a palavra e mandava os espíritos malignos se calarem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Busquemos Jesus por amor.